Boa noite, chegando pro horário e pro compromisso combinado. Estamos se aproximando, já estamos nas 20 horas, 8 horas da noite. Então, no encontro de hoje vamos falar sobre a constelação nas organizações, nas empresas. Dá um tempinho para ver se mais alguém vai chegando, se alguém vai entrando. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Gabi, tia Elisa. É bom quando os parentes prestigiam também. Vamos falar hoje então de constelação nas empresas. Ó, só o pessoal aparecendo hoje. Organizando aqui uma musiquinha. Deise, a Ionara. Hoje então vou falar um pouquinho sobre a constelação nas empresas, porque muita gente pensa, constelação nas empresas, como que é isso? Da onde que vem, né? Por que constelação familiar nas empresas? Na verdade é constelação sistêmica, né? E tem tudo a ver, sim, a gente olhar para as empresas, porque o dono da empresa, o idealizador da empresa, ele tem uma família assim por trás, né? E as ações dessa família, a história dessa família vai sim impactar nos negócios dessas pessoas. Então é interessante a gente olhar sim. Vou falar então sobre a constelação, né? Então, o que é a constelação? Por que constelação familiar? Por que a gente fala constelação familiar, né? Então, o termo constelação familiar, né, ele foi traduzido. Foi traduzido lá no início, quando o Bert Hellinger, né, o pai das constelações, trouxe essa nomenclatura, né, para essa terapia, para essa forma de olhar. Ele trouxe, vou pegar aqui a cola porque em alemão é mais difícil. Então era Family Stellung, né? Era família e Stellung era a posição. Então a posição que a pessoa ocupa na família. Aí o Stellung foi levado para os Estados Unidos e aí para lá foi traduzido puxado para a questão de estrela, de constelação, de sistema, né? E aí virou a constelação familiar quando veio para o Brasil. Então são adequações, né, que vai se dando e nomenclaturas que vão se organizando. Então, mas nada mais é do que a nossa posição no nosso sistema familiar. Todos temos um lugar no nosso sistema familiar, né? Então, quando a gente fala de sistemas, a gente tem que entender que cada um tem o seu lugar. E quando a gente fala, então, que não é só na nossa família, que as nossas posturas, as nossas atitudes vão impactar, elas vão impactar também nas empresas. Então isso é muito interessante de olhar, é um tema que vem se fazendo presente nos atendimentos que eu tenho feito também. Então vamos olhar para uma organização, para uma empresa, a gente pode olhar sim, porque são os 3 pilares que a gente chama de ordens do amor, ou então as leis sistêmicas, se a gente vai levar para uma empresa. Então, a gente está falando de constelação sistêmica organizacional, né? Empresarial, sim, a gente pode olhar. E como que funciona? Com os 3 pilares, as ordens do amor, leis sistêmicas transferidas, né? Então, quando a gente fala de leis sistêmicas, a gente está falando de ordem, né? Então, ordem, a questão de organizar, de hierarquia, né? Qual é a ordem de quem dentro da organização? Então, isso é interessante olhar. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem é maior, né? Hoje, enfim, né, desde sempre nas empresas tem os títulos, né, os graus de hierarquia, né? Então, por exemplo, é gerente, é supervisor, coordenador, auxiliar, assistente, analista, estagiário. Quem tem mais poder nesse sentido? Na verdade, muitas vezes olhamos, né, na questão de hierarquia,
desses títulos. Porém, sim, os títulos são importantes, as funções são importantes. Porém, o tempo de estada das pessoas na empresa também conta muito. Porque o que acontece? Tá lá o Anderson que vai trabalhar numa empresa e ele é contratado para ser gerente. E aí não conhece nada do negócio da empresa, não sabe de nada, sabe de onde ele trabalhava, as experiências dele como gestor, enfim. Então ele tem uma experiência de outros lugares, ele tem uma experiência de vida, de caminhada. Porém, não dentro daquele negócio, daquela organização. Então tem que se situar, né, para saber como funciona, o que melhor funciona, o que não produz, o que produz, de que forma as coisas acontecem, qual é a melhor forma de acessar os funcionários. Então, quando a gente fala da hierarquia, é muito importante observar que tem pessoas que já chegaram na empresa muito antes. Às vezes a empresa trocou de dono, mas tem o seu Zé lá que continua trabalhando desde o início. Ele é um funcionário mais antigo da empresa. E ele sabe toda a história da empresa. Ele sabe o que funciona, o que não funciona, o que já foi tentado e não deu certo. Então é importante respeitar essas pessoas. Muitas vezes, isso eu já vi enquanto funcionário de empresas, né? Eu já vi acontecer o seguinte, e isso é muito comum. Então se contrata um gestor, um supervisor, né, uma pessoa com um cargo a mais, né, do que a maioria da equipe. E essa pessoa ela chega, então, eu sou o cara, fui contratado para resolver os problemas de vocês, eu vou resolver essas questões. Pode sim resolver, não vamos dizer que não. Porém, se essa pessoa vier sem respeitar as pessoas que estão ali, o conhecimento delas, o lugar delas, não vai dar muito certo. Por quê? Porque as pessoas vão se unir, aquele grupo de pessoas, os colegas, os funcionários, os subordinados daquela pessoa, vão se unir para quê? Para manter o sistema ali do jeito que tá, porque eles já estão acostumados. E aí as pessoas dizem, isso é cultura. Sim, é a cultura. Mas se você chegar devagarzinho, se apoiando, buscando essas pessoas, trazendo ela para perto, elas vão te dar toda a informação que você precisa. Elas vão apoiar você, inclusive, a fazer o que é necessário fazer. Então, isso é importante olhar, né? Eu preciso sim me apoiar, trazer pessoas para me ajudar, para fazer o meu trabalho. E aí o meu trabalho dá certo. E aí a minha função, ela é bem vista, né? Bem vista perante os colegas e perante a gestão, as pessoas que são de maior hierarquia, né? Então isso é interessante olhar. Então quando a gente fala de hierarquia, quando a gente fala de pertencimento, que é uma das leis também sistêmicas, ordens do amor, que todo mundo faz para pertencer, né? Todo mundo quer pertencer, muitas vezes faz-se coisas por lealdade. Então, quando a gente fala de pertencimento em uma organização, todas as pessoas que estão ali, elas estão pertencendo àquela empresa. E quando fala de pertencer, muitas vezes tem pessoas que sim, eu muitas vezes quando trabalhava em organizações, eu ficava feliz de encontrar produtos que eram feitos na empresa que eu trabalhava. Então, é muito legal, tu te sente dono daquilo, tu sente aquela coisa que te engrandece. O produto da empresa que eu trabalho tá ali, é um pouquinho do que eu faço tá ali. Posso não ter feito o produto inteiro, posso nem ter encostado no produto, mas o que eu faço faz parte do processo, né? Então, sei lá, vamos imaginar que eu trabalhei numa empresa de carros. Então, pode ser que eu não apertei nenhum parafuso, mas eu saber que aquele carro foi feito na empresa onde eu trabalho, que o que eu faço, a minha atividade não impacta de forma vai parar de produzir ou vai produzir mais, mas significa que eu colaboro para que aquilo aconteça, né? Então isso é interessante, as pessoas pertencem. Muitas vezes elas não se sentem pertencentes, né? Não se sentem incluídas ali. Por quê? Porque pelo perfil dela, pela postura do chefe, porque trocou de um setor e não se sente
encaixado no novo setor. Então essas coisas devem ser observadas. As pessoas sim têm que ter o compromisso. Se eu sinto que eu faço parte daquilo, eu me sinto empoderado, eu me sinto com vontade e eu quero fazer parte, eu vou fazer ainda mais e eu vou falar que eu trabalho nessa empresa e eu vou falar que é a melhor empresa do mundo e outras pessoas vão querer trabalhar ali também. Isso é interessante a gente perceber. Esse amor, vamos dizer assim, que a pessoa sente de estar ali, de estar presente, né? De fazer parte. Então, pertencimento é isso. Quando a gente fala também da terceira ordem, né, terceira lei, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, a gente vai olhar assim, eu estou trabalhando tantas horas e estou recebendo por essas horas. Ok, existe um teto, um piso salarial, que eu ganho X por hora e trabalho tantas horas, ganho hora extra, porém, às vezes a gente é cobrado de uma forma assim que aquele salário que a gente está ganhando parece que não é o suficiente. Às vezes a gente precisa ser visto. Então eu sempre dizia, não adianta a gente ganhar também o melhor salário, mas às vezes a gente quer ser visto, a gente quer sim um tapinha nas costas e diga assim, que bom que você conseguiu fazer isso. Que bom que você me propôs isso e que a gente experimentou e que deu certo. Que bom que eu apostei nisso, nessa tua ideia. A pessoa se sente a mais incluída de todos, mais equilibrada, porque ela tá dando ali uma sugestão ou uma ideia, ou tá dando o seu trabalho do dia a dia mesmo. Eu vou lá e faço tantas horas as minhas horas, faço com amor, faço com vontade. E aí sim, o negócio acontece. Eu sempre digo, é uma possibilidade de aumentar os lucros, né? De aumentar a produção, de aumentar a satisfação dos funcionários, porque muitas vezes, não posso dar o melhor salário do mundo. Já trabalhei em empresa que, por exemplo, não era o melhor salário, mas eu me sentia acolhido, eu me sentia parte daquilo. Então aquilo eu ia trabalhar com gosto, com amor, porque eu gostava de ir para lá, porque eu me sentia fazendo parte. Quantas vezes eu fui convidado para falar alguma coisa, isso por parte da equipe, e eu não tinha cargo nenhum, função maior que ninguém, e o fato de estar fazendo, o que você acha de falar isso? O que você acha de dar a tua opinião sobre isso? Isso é legal, a gente se sente visto, valorizado, incluído, né? Que então são coisas que falam da constelação. São olhares sistêmicos, né? E todas as pessoas querem isso. Não é uma coisa que o Anderson que quer. Eu quero sim ganhar bem, quero um salário, mas quero ser visto. Eu quero ser visto, reconhecido por aquilo que eu faço. Muitas vezes, lá no início, eu dizia, eu quero ser dono de alguma coisa, dono de um processo. E aí quando eu trabalhei na Lupatec, vamos dizer lá, minha primeira experiência, em empresa grande, multinacional, eu queria ser dono de algo, eu queria ser referência, eu queria que as pessoas ligassem e pedissem de mim, assim como pediam dos meus colegas. Eu queria isso. E isso é interessante porque tu te sente a última bolachinha do pacote, né? Tu te sente o gás da coca. Por quê? Porque tu tem uma importância, as pessoas estão precisando da tua ajuda. E isso é legal, é perceber isso. Tem mais coisas também que a gente pode falar, mas isso é só falando das 3 ordens, do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, que são coisas que, vamos dizer assim, exemplos mais simples, né? Lá pra gente começar a conversa. Porém, a gente tem vários casos que a gente pode enumerar, né, e dar de exemplo de como que as coisas acontecem dentro das organizações. Então, às vezes tem as rotatividades. Quando a gente fala de ordens, né, de ordem, de organizar, é interessante a gente olhar a questão, muitas vezes, dos acidentes, né? Como que é para a empresa se tem um acidente de trabalho? Metalúrgica, estamos em Caxias do Sul, a cidade polo metalúrgico, né? Metal mecânico. Então, é muita indústria. Acontece muito acidentes de trabalho. Por quê? Muitas vezes imprudências, falta de cuidado,
não querer usar os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, né? Então é comum. Eu participei de CIPA, tu tá ali sendo cobrado para sugerir coisas, para cobrar dos colegas, lembrar que ó, a gente precisa usar o protetor auricular porque tem muito ruído, tem barulho, isso pode causar uma lesão, não agora, não vai ser perceptível, vai ser a longo prazo. E aí tu tá lá, alguém tá falando contigo e tu nem tá ouvindo. Por quê? Porque a audição vai se perdendo. A questão de óculos, né? É interessante usar sim, porque se existe a necessidade de usar óculos é porque existe a possibilidade de algo ir parar dentro do olho. E não tem coisa pior que tu ter um corpo estranho dentro do teu olho. Né? Eu em casa já fiz isso, cortando grama sem óculos de proteção, e aí voou um pedacinho de um arame, alguma coisa, e ficou preso no meu olho. É horrível, então a gente tem que prestar atenção nisso. Se eles estão sugerindo, é porque tem que usar. Agora a gente está na pandemia, as máscaras. É fundamental que a gente use as máscaras. Por quê? Para nossa segurança. Não é só pela segurança do outro, é pela nossa. E se você contrair o vírus e se você ficar doente, se você morrer? Beleza, é eu que vou morrer. Mas e a família? Vai ficar uma mãe, vai ficar um pai, vai ficar talvez uma esposa, um filho. Então isso é interessante a gente olhar. A gente pensa muito de forma assim, egoísta muitas vezes. Ah, é eu, é comigo. Se eu dirigir rápido e eu estiver sozinho, se eu morrer, é eu. Mas espera aí, você vai estar lá e quem vai ficar? E o sofrimento e a dor, né? Então isso é interessante a gente observar. A gente se pensa, é pra mim, eu sei se eu vou usar ou não vou usar. Ok, é você que sabe, mas muitas vezes tem outras pessoas que vão estar envolvidas e vão ser afetadas, não diretamente, mas vão sofrer também. Então isso é legal. Aonde, por exemplo, então nessa questão dos EPIs, o uso de proteções, enfim, né, de cuidados, aonde a gente olha e vê assim, é uma pessoa que lá no início, na infância dela, e aí a gente vai olhar, muitas vezes vai chegar nessa conclusão, que o pai ou a mãe, né, ou a pessoa que cuidava, não dava devida atenção, não olhava. E aí quando alguém chegou lá e disse assim, fulano, agora você tem que fazer assim, agora tem regra aqui. E aí a pessoa diz assim, não, mas até agora não foi, né? Nunca era assim, agora tem regra, que eu vou fazer? Eu vou extrapolar onde é que der. Vou na escola. E aí aproveito e infernizar as professoras, porque lá eu posso infernizar elas. Até que elas chamem o meu pai ou minha mãe. Se algum deles forem, aí o negócio vai enfeiar. Pode ser que o pai e a mãe dêem um puxão de orelha, bote de castigo, enfim. Aí eu vou ter que, né, vou ter que me adequar. Então tá, não posso mais fazer bagunça na escola, vou fazer na rua, vou ver onde é que dá. Então vou achando. Aí eu chego na empresa e opa, isso é de forma inconsciente que as coisas acontecem. Eu lembro que, então tem alguém aqui, eu lembro de forma inconsciente que eu posso testar alguém. Eu posso ver se dá certo ou se não dá certo. A mesma postura que eu tinha em casa, a mesma postura que eu tinha na escola. Eu gosto de desafiar os outros. Por quê? Porque na minha infância era assim. Então isso é legal de observar. Muitas posturas são reflexo lá da nossa infância. Porque de muitas coisas vem da nossa infância. Então é interessante a gente olhar. Óbvio que na empresa a gente não vai chegar, vamos olhar para o teu problema, fulano. Tu tem um problema, tu tem um trauma de infância. Não, a gente vai fazer dinâmicas, né? A gente faz dinâmicas onde olha para aquela, propõe, né? Já vi muito legal falar dessa dinâmica, porque, por exemplo, assim, tu fala, leva as pessoas para um grupo, enfim, e aí tu vai fazer a pessoa acessar, lembrar do pai e da mãe, e aí antes a gente vai lá e coloca, por exemplo, a pessoa lembrar, né? Vamos fazer uma reflexão, e aí a pessoa vai imaginar o pai e a mãe delas, e aí antes de entrar no setor, a gente pergunta, e aí fulano, você vai entrar pro setor? Beleza, vai começar a trabalhar? Sim. E se teu pai e tua mãe estivessem aqui agora, o que eles diriam pra você? Tu vê assim as pessoas se apavorar, regalar o olhão assim e dizer, meu Deus. Certo que minha mãe ia me puxar minha orelha.
ia dizer assim, fulano, tu faz direito hoje, porque se tu não fizer, depois tu vai se ver comigo. Então, isso é legal. A pessoa, ela acessa a memória dela. Então, claro, é um exercício. Eu estou resumindo, eu não estou falando como que se faz o exercício, né? Mas existe a possibilidade de fazer as pessoas, despertar nas pessoas esse olhar, essa lembrança, essa memória de que ela tem um pai e uma mãe, e esse pai e essa mãe muitas vezes podem cobrar dela aquilo que ela não está fazendo. E aí ela lembrando de forma consciente, muitas vezes aquele inconsciente passa a ser consciente, e aí ela diz, ai, agora eu tenho que ir para a empresa e fazer o meu melhor, porque se eu fizer errado, minha mãe vai estar para me cobrar, ou meu pai vai estar para me cobrar e vai dizer que sim, que eu era um estrambolão e que eu tenho que resolver e que eu tenho que fazer e eu tenho que mostrar para eles que eu tenho que fazer, sim. Que eu sou o que eles me ensinaram. Que eles estão me cobrando aquilo que eles me passaram. Então é isso, é legal de olhar assim. É muito legal essas dinâmicas de grupo, né? Porque as pessoas começam a se ver e identificar, né, o porquê das coisas estão acontecendo, o porquê da então de eu não gosto do fulano, não gosto do fulaninho, porque eu e ele não se damos bem. Por que não se dão bem? Deve ter alguma coisa. Tem um porquê, alguém olhou, alguém não olhou, te faz lembrar de alguém. Então são coisas que a gente sim pode olhar. É um lugar muito amplo para olhar. A gente pode usar a constelação, então, no nível de gestão, ou a nível, né, então, de supervisores, treinamentos, né, para líderes de equipe, onde eles vão olhar, então, para os seus liderados, para os seus influenciados, porque é muito legal isso. Porque, geralmente, o chefe manda fazer. Ele vai lá e faz. Agora, o líder, ele vai junto, ele faz junto, ele mostra como que se faz. Isso é legal de ver nas empresas. Eu posso dizer assim que já tive líder, já tive. Já tive chefe também. E tudo fez eu crescer, me fez eu chegar até aqui, olhar para trás e dizer assim, que bom que você foi assim comigo. Muito bom. Às vezes na hora queria mandar aí dar uma volta na rua, mas é legal sim a gente reconhecer que mesmo o ruim lá atrás, ou o ruim do outro nas situações, nos fazem crescer, nos fazem mudar a postura. Então uma postura que eu tinha lá atrás não posso ter mais, porque eu aprendi, eu vi que não dá resultado assim, que não pode ser só assim. Então isso é legal. Mas falando de empresas, então, e não só das pessoas nas empresas, né? E a gente fala, constelação na empresa? Sim, constelação na empresa. Por quê? Porque o Anderson é dono de uma empresa, e aí ele tem um pai e tem uma mãe, e aí ele tem uma avó e um avô paterno, uma avó e uma avó materna, e assim vai indo, 16, ou melhor dizendo, 4, 8, 16, e assim vai aumentando a conta. Então vamos supor que eu, Anderson, resolvo abrir uma empresa. Tem as pessoas aqui atrás, né? Então tem a minha empresa, ali no meu vou abrir uma empresa, então eu preciso ter um CNPJ. Para ter um CNPJ eu preciso ter um contrato social. E nesse contrato social eu sou o dono, mas para garantir que a minha mulher tenha alguma coisa, que meu filho tenha direito a outra coisa, eu vou lá e coloco eles como sócios no meu contrato social. E eu tenho um sócio de verdade. Aí então, na verdade, o contrato social dizem que tem 4 sócios. Esses 4 sócios estão todos descritos ali, que talvez um botou tanto dinheiro, outro botou tanto, e assim vai dizendo que cada um tem direito naquele contrato social. E esse contrato vai ser registrado, ele é registrado em cartório, ele é válido, então a empresa, se algum dia acontecer alguma coisa, fulano tem direito a X, Beltrano a Y e assim por diante. Porém, só quem trabalha nessa empresa é o Anderson. A esposa do Anderson e o filho do Anderson não trabalham nessa empresa. Quem trabalha é o Anderson e o sócio dele. Nós dois trabalhamos. Trabalhamos iguais? Sim, trabalhamos iguais. A gente tem direito ao mesmo percentual?
Não. Ah, mas lá no contrato social diz que o Anderson tem direito a, vamos supor, 50%. A... Vamos fazer diferente. O Anderson tem direito, o sócio do Anderson tem direito a 25%, o Anderson tem direito a 50%, e os outros 25% são divididos, então, entre a mulher e o filho do Anderson. Mas eles dois nunca fazem nada, eles nem recebem esse prolabore, né? Eles só estão com o nome no contrato. E tu acha que a empresa vai bem? Vocês acham que a empresa dá o resultado que deveria? Vocês acham que essa empresa, ela produz, ela dá o resultado? Acham que sim ou que não? Não. Não dá o resultado que poderia dar. Por quê? Porque tem peso morto, vamos dizer assim. Tem pessoas que estão sendo carregadas num contrato social que nunca foram na empresa, nunca pisaram na empresa. É interessante observar. Ok, daí tem esse contrato social, o Anderson tem lá a mulher dele, tem o filho. A mulher dele trabalha com outra coisa e o filho dele cresceu e está trabalhando também. E aí ele não consegue, tanto a esposa quanto o filho não encontram um lugar bom de trabalhar. Os empregos deles não são bons, porque vira e mexe, o filho do Anderson volta, vem lá na empresa fazer alguma coisinha, ajudar para dizer que está fazendo alguma coisa, ganha um saláriozinho. E aí ele vai e vem porque ele, apareceu uma oportunidade, eu vou lá porque é bom. Não dá certo, volta para a empresa. É um vai e vem, um vai e vem. Por quê? Porque ele está amarrado naquele contrato. Ele está preso naquele contrato. E aí o pai, na esperança, né, achando que um dia o filho vai querer trabalhar ali, e o filho nem quer. Nem quer. Não quer trabalhar com aquilo. E aí que é interessante. Olhar para o contrato social, já atendi pessoas, donos de empresa que vêm e me dizem assim, e a gente começa, porque a minha empresa é isso, porque tem rotatividade, porque não sei o que, acontece assim, acontece assado, eu preciso olhar para isso. Ok, vamos olhar. E se enxerga, e aí eu começo a falar, e aí, como é que é o contrato social de vocês? Eles já dizem, mas isso faz sentido? Faz sentido, é um acordo. É um acordo. Por mais que a criança ela traz o filho do Anderson, disse que nem sabia o que era a empresa, mas tá com o nome dele ali naquele contrato, ele está fazendo parte daquilo, ele está incluído naquilo, ele faz parte. Então ele não pode, por mais que ele queira ir trabalhar em outro lugar, ele não consegue, por quê? Porque ele está preso, ele vai, mas volta. Ou ele vai e não consegue ir para todos os outros lugares, vai só pipocando de um lugar para o outro até que alguém olhe para isso e diga, tá, o guri tá preso ali porque tá amarrado ali, assinou naquele contrato. Não assinou, mas botaram o nome dele naquele contrato, ele tem direito. É legal de olhar para isso. E aí, às vezes, então, tem pessoas que dizem assim, mas eu queria que meu filho ficasse, né, fosse dono, me substituísse. Beleza, ele pode querer, como também pode não querer. E aí tem pessoas que vêm, e já aconteceu de eu ver isso, e aí tem aquele funcionário que tá se entregando demais, ele busca recurso, ele busca cliente, ele faz, ele tá se doando demais, é um funcionário ótimo, que poderia ser remunerado, ou talvez ser treinado, estimulado, né? Fazer uma conversa, porque às vezes tu tem no contrato social alguém que nem tá trabalhando, e tu poderia então dar um percentual da empresa para essa pessoa. Já vi isso sim. E a pessoa diz assim, nós estávamos pensando nisso e agora a gente vai fazer isso. Vamos combinar com o fulaninho, que o fulaninho trabalha muito bem, que ele veste a camisa, que ele dá o sangue dele por essa empresa, então ele vai fazer parte da empresa, ele vai ter direito a X% da empresa. Vocês vão ver que aquela pessoa vai dar o resultado que ela ainda melhor do que ela já dava. Por quê? Porque ela realmente quer. O pai dela, a mãe dela, talvez não teve a oportunidade de ter uma empresa e colocar ela lá trabalhar, na empresa deles. Mas ele está fazendo isso pela tua empresa. Pela empresa que ele acredita ser a melhor de se trabalhar. Ele faz com que essa empresa seja melhor. Então é legal de olhar para isso. Olhar que sim, tem pessoas que não estão no contrato social, mas poderiam, fazem muito mais. E tem pessoas que só estão no contrato social para estar com o nome ali para ter direito a um valor, mas não trabalha.
E aí, entre dar e o receber, o equilíbrio fica como? Ah, eu não estou dando nada, não dou nada, só recebo, só recebo. Tô aqui, eu quero só receber, né? Chega no fim do mês, eu quero a minha parte. Então fica em desequilíbrio, porque o outro tem que trabalhar muito e o outro não faz quase nada. Mas na hora de receber, recebe igual. Então não é assim. É interessante olhar, porque tudo é um sistema vivo. A empresa é um sistema vivo. A gente pode colocar uma constelação da empresa, colocar os setores e aí a gente vai ver o setor como se sente, como que aquele espaço físico se sente. E aí se você for colocar em uma imagem, um quadrado, por exemplo, ou uma pessoa para representar aquela empresa, ela vai dizer como ela está se sentindo. Ou você vai sentir como a empresa está se sentindo. É interessante olhar para isso. São possibilidades. Então, a empresa não prospera, a empresa só vai se enrolando, né? Por quê? Vamos olhar para o contrato, vamos olhar para quem está fazendo parte, vamos olhar para as pessoas que estão ali trabalhando, né? Às vezes o funcionário, sim, ele está ali engajado com aquilo, mas nem o chefe não quer mais, nem ele quer, não tá, nem ele acredita mais naquilo. Como é que se você não acredita, como é que o outro vai acreditar? Né? Se você se sente que você tem, então, por exemplo, como eu falei no contrato social, tem 3 pessoas lá no contrato social e você olha, ah, pô, tô trabalhando, mas já não quero mais, e os outros 3 nem trabalham, são só meu sócio, e a gente tem que trabalhar e dar conta, e aí tu acha que o funcionário não sente isso? O funcionário sabe, o funcionário sente, isso é inconsciente, é energia, você vibra energia, né? Você é uma célula do seu pai e uma célula da sua mãe. Você vem a energia deles junto com você. Então isso é interessante de observar. Observar que sim, existem coisas que a gente faz de forma inconsciente, por lealdade. Então, por exemplo, já vi também, é legal de contar os casos, aonde eu tenho uma empresa e aí a minha empresa fatura legal, fatura bem, eu tenho alguns funcionários, essa empresa tem os funcionários e vira e mexe os funcionários saem e colocam processos trabalhistas, né? E o que acontece? Vai para a justiça e ganha. E aí você tem que começar a vender os teus bens, as tuas heranças, vamos dizer assim, coisas que nem faziam parte da empresa. E aí tu começa a ter que se descapitalizar, né? Porque eu tenho que vender isso, eu tenho que vender aquilo outro. E aconteceu isso. E aí a pessoa vem e diz assim, ah, a empresa quem fundou foi meu pai, com o dinheiro que veio do meu vô. E aí a gente olha, tá, ok, a empresa foi teu pai, com o dinheiro do vô, beleza, vamos colocar uma constelação para isso? Vamos. E a gente olha que essa constelação, que essa empresa, então ela prospera, ela faz o processo que ela tem que fazer, ela dá retorno, porém tem esses processos aí. Por quê? Vamos olhar então pro pai, então, que é o fundador da empresa, vamos colocar ele. A gente coloca o pai na constelação, vai vir informações. E a gente coloca o vô na constelação, porque foi ele que deu o dinheiro. E o dinheiro que o vô teve, da onde que veio o dinheiro que o vô teve para botar nessa empresa? Ah, o vô ganhou de herança. Mas o vô foi lá olhando para trás, olhando lá para a história, teve gente que disse que o vô ganhou, mas ele não ganhou tudo assim da melhor forma. Parece que ele aproveitou e passou a perna num outro irmão dele. E o vô era bem ligeiro na cidade, ele ganhava dinheiro em cima dos outros. O vô era bem ligeiro, assim, tinha essa fama. Então, ok, o vô se beneficiou, ganhou dinheiro em cima dos outros, ok. Quantas pessoas se sentiram lesadas, prejudicadas pela postura do vô? Não sei. Beleza. Então, o que acontece? Isso é uma marca que fica registrada na história. Uma marca, né? Que alguém logrou alguém, que alguém foi mais esperto e se apropriou de algo indevidamente, que não era de direito. Aí o sistema começa a buscar uma forma de equilibrar, porque esse aqui ganhou mais, ganhou de formas indevidas, mas ganhou, então teve o dinheiro para abrir essa empresa. E aí o que o sistema faz? Ah, alguém foi lá e ganhou dinheiro de forma indevida? Então alguém vai pagar.
E esse alguém, quem que tá na frente da empresa agora? Ah, é o Anderson. O Anderson começa a ter que pagar com o dinheiro dele. Então, pode ser que venha recursos meus próprios que eu adquiri. Sim, vou ter que me desfazer de um terreno, de um carro, de uma casa, de um apartamento e começa a ter que desinvestir, né? Ter que ir deixando pro lado, desfazer daquilo que se tinha. Para quê? Para equilibrar uma conta lá atrás que alguém roubou, que alguém ganhou indevidamente. Então é interessante olhar para isso. É interessante olhar para as histórias, porque então eu, Anderson, a minha história é assim. E a história do outro? Às vezes eu tô trabalhando demais, tô achando que tô levando a empresa nas costas, e o outro tá só se beneficiando, tá só ganhando. Por que, que só o outro ganha? Por que, que eu tenho que pagar? Vamos olhar para uma constelação. Pode ser que tenha coisas mal resolvidas na história. Na tua história, na história da tua família, da tua empresa. Isso é o interessante das dinâmicas, né? Do processo, do acontecer, do olhar para uma constelação. Porque vêm as informações, as coisas acontecem. Então, quando eu ganho de forma indevida, quando eu não pago os meus funcionários da melhor forma, o setor da qualidade é o setor que mais tem brigas, é o setor que não dá certo. Não dá certo? É o que mais tem rotatividade de chefe. Beleza, tem mais rotatividade de chefe. Por que, que esse setor tem mais rotatividade? Vamos olhar. Vamos olhar quem foi o último, quem foi o penúltimo, quem foi o antepenúltimo e assim por diante até encontrar onde começou o problema. Começou ali porque aquele cara foi demitido e a gente não pagou para ele alguma coisa que ele tinha direito, mas a gente viu que talvez ele não tivesse e a gente não pagou. A pessoa tinha direito a um prêmio e a gente não pagou. E aí o setor vai ficando em desarmonia, vai ficando desequilibrado, não dá certo, vai trocando, vai trocando, vai trocando. É uma forma de mostrar que algo está errado. Porque a cada contratação é um valor que é investido. E a cada demissão é um valor que é investido. Então, às vezes, é melhor tu ter um fluxo contínuo com uma pessoa, né? Do que tu tá sempre oscilando. Gasta, não gasta, 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 gasta. Contrata, demite, contrata, demite. Então, isso é interessante de olhar. As empresas, elas têm memórias. Os setores têm memórias. Nós temos memórias. Então, as memórias de tudo que aconteceu na nossa família, na nossa história, elas sim vão reverberar lá para frente, vão indo, vão indo, vão indo, até que alguém olhe e diga: por que que isso está acontecendo? Por que que a minha empresa não dá resultado? Poxa, eu produzo um produto bom. Por que que eu presto um serviço de qualidade? Por que que não vai? Então, vamos olhar para essas coisas. Tem coisas a serem vistas, reconhecidas. Serem transformadas, né? Transmutadas. Eu digo que tem coisas que a gente acolhe e aí faz sentido que aquilo sim precisava ser visto, precisava ser mudado. As pessoas enxergam de uma forma diferente, mas nós também enxergamos de uma forma diferente. Isso é interessante. O que mais de casos que eu já vi? Enquanto constelação empresarial. Então, setores que então acontecem a bagunça, a gente pode organizar, sim, porque tem a hierarquia. É legal tu fazer as reuniões de hierarquia, né, para tentar botar ordem, né, nos setores. Então, por exemplo, tem pessoas que não têm perfil, né, não tem perfil para ser líder, para ser coordenador, para ser gerente, mas ela sabe de todo o negócio, ela sabe do processo. Então o Anderson tem 20 anos de empresa, mas não tem a preparação para ser um líder, né? Um líder técnico, um líder de tem um perfil emocional para lidar com as pessoas. Talvez eu saiba tecnicamente, eu seja o melhor naquilo que eu faço, mas eu não tenho condições para trabalhar com pessoas, para gerir pessoas. Então, beleza, vamos usar o Anderson como um apoio para trabalhar a questão das atividades, né? Ser uma referência e reconhecê-lo por referência. Então, o Anderson é um analista sênior. Ele sabe, vamos reconhecer, ele sabe tudo aquilo que ele precisa fazer. Sabe, sim, beleza. Então, vamos evidenciar isso para que a pessoa se sinta valorizada e diga assim: eu sou sim o manual, eu sou a história da empresa, eu consigo explicar, eu entendo, eu domino tal assunto
Eu sou a referência quando as pessoas vêm procurar, os gestores vêm falar comigo para saber como que é a história da empresa. Quão importante eu me sinto quando eu sou visto dessa forma. Agora, se por exemplo, só contratam gente para gestão, para isso, para aquilo, e eu não sou reconhecido, mas fulano nem sabe como é que faz, é eu que ensino, é eu que mostro as coisas, é eu que digo como é que tem que fazer. Se não fosse eu, nem iam saber. Isso é interessante. Um dos meus primeiros, acho que foi meu primeiro emprego. Isso é interessante, agora me veio na cabeça isso, né? Quando a gente fala dessa forma. Então eu tinha um gestor, um chefe, não era um líder, era um chefe, porque ele não sabia como faziam as coisas. E aí o Anderson começou como menor aprendiz e daí foi contratado, enfim. Não posso esquecer dessa história, assim, reconhecer que ela teve um papel muito importante na minha história. Teve sim. Porém aconteceu esse fato, onde eu fui desligado da empresa da seguinte forma, por telefone. A pessoa na sala dela e eu na minha sala, não, num setor, né? E a pessoa me ligou, e a sala dela era toda de vidro, e ela me ligou e disse assim, Anderson, tu tá demitido. Porque eu já cansei de ti. E o que tu faz qualquer um pode fazer, então tu pode sair daqui. Pode ir embora, pode passar lá no RH que tu tá demitido. E eu, sem entender o que aconteceu, hoje eu entendo que teve um porquê, mas não vou abrir todo o processo. Mas que não era eu o problema. Eu fui a válvula de escape daquela pessoa naquele dia. Porém, eu disse, ok, eu lá com meus 18 anos, louco de raiva, né? Me mandou embora, disse que eu não precisava, que não precisava de mim, que qualquer um sabe fazer o que eu faço, beleza. Ok, quero ir embora então. Agora quem não quer ficar sou eu, né? Cheio de mim mesmo, que eu não queria ficar. Então isso é interessante de olhar. Fui lá, pedi pro RH, disse, fulano me mandou vir aqui que eu vou ser demitido, que eu fui demitido. Ele nem tinha falado ainda pro RH, mas tinha me demitido. O RH diz, não é assim que funciona, espera que daqui a um pouquinho a gente vai conversar. Ok, aconteceu, fui demitido, porque daí a pessoa disse que queria me demitir mesmo, e eu fui demitido, enfim, fui embora. Foi bem legal, porque eu tive a oportunidade de crescer, ainda mais talvez do que eu estivesse lá. Então, bem legal, agradeço pela demissão. Porém, isso é o interessante de olhar, porque a pessoa disse assim, o que você faz, qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa que passa na rua pode fazer. Ok, sim, isso é verdade. Qualquer pessoa que queira fazer e seja treinada para fazer, vai fazer. Aí o Anderson foi embora, depois de uns dias teve que voltar lá para fazer acerto, sei lá o que que foi. Aí o meu ex-colega disse assim, Anderson, tu pode me mostrar como é que faz isso, porque eu não sei fazer. Ninguém sabia fazer, só o Anderson sabia fazer. Não me faz melhor que ninguém, mas só eu sabia. Aí eu lá na minha juventude, né, rebelde, disse, não, pede para qualquer um que passar na rua, né? Então eu fiquei magoado pela forma que eu fui demitido. Eu poderia sim, e hoje eu tenho plena convicção de que se a pessoa não tivesse me demitido da forma como me demitiu, eu ensinaria sem problema nenhum. Mesmo já nem fazendo mais parte da empresa. Eu ensinaria. Mas por quê? Porque se fosse de uma forma diferente, a pessoa não disse, Anderson, a gente vem pensando e a melhor escolha nesse momento é te desligar, a gente precisa desligar alguém, enfim, tu não tá atendendo as expectativas, enfim, explica. E combina, tem tantos dias, hoje é muito comum as empresas, a partir de amanhã tu não vem mais, ou, né, tu não precisa nem vir na empresa mais, é indenizado o teu aviso prévio, mas seja de uma forma gentil. Lá atrás talvez eu pudesse, sei lá, olhar para isso e dizer, eu fui assediado moralmente a forma que eu fui demitido porque até hoje estou sem entender o porquê, né? Mas não, é um olhar, né, para o indivíduo, porque a pessoa também tem problemas. A pessoa às vezes está com a casa dela uma bagunça, a vida dela uma bagunça. E aí não rende da melhor forma na empresa. Isso é interessante de olhar. A gente ter uma conversa clara e aonde o funcionário se sinta, né, confortável de se expor, de falar com a pessoa que é o líder dela e não o chefe dela. O chefe, a gente sempre vai ter medo. A gente não vai falar. Não vai falar com o chefe. Porque o chefe, ele pode usar aquilo contra você, né?
O líder não, o líder ele tá ali, do teu lado, te apoiando, ele sabe as tuas fraquezas, ele vai te puxar, né, aonde ele sabe que tu tem um pouquinho de dificuldade, onde você tem dificuldade, ele vai estar ali para te apoiar, vai estar do teu lado. E ele vai dizer assim, ok, que bom que tu conseguiu fazer isso hoje. Eu te ajudei um pouco? Sim, te ajudei. Mas você conseguiu. Ele incentiva, ele dá o poder para a pessoa se sente vista, se sente capaz de fazer as coisas. Isso é interessante de olhar. Porque, por exemplo, o Anderson trabalha todos os dias, das 8 da manhã às 18 da noite. Ok, sim, essa é a minha função, tá lá no meu contrato, eu aceitei que eu ia trabalhar dessa forma. E quais são as minhas atividades? Ah, são essas. Mas aí eu vejo que a empresa, ela faz muito mais por mim. E eu posso sim fazer muito mais coisas por ela. Eu posso sim estar no movimento de dar e receber de forma tranquila, porque eu posso, sei lá, um dia chegar um pouquinho atrasado para levar meu filho na escola. Eu tenho essa flexibilidade, daí eu fico, se eu chego 5 minutos atrasado, 10 minutos, eu fico no fim do dia. Agora, se eu me atraso 5 minutos num dia, porque o ônibus quebrou, e aí a pessoa diz assim, porque você, né, tá atrasado hoje de novo. Ou, na verdade, tá atrasado por quê? Era 8 horas o teu horário. E aí, aquele dia foi o único dia que aconteceu. Aquilo vai marcar. Aquilo vai marcar. É igual o bullying lá na escola. É igual o seu pai te chamar de burro, né? Isso deixa marcas, deixa ferida. Poxa, a pessoa que me contratou, a pessoa que apostava em mim, me falou, veio me cobrar dessa forma. A forma como a gente fala causa impressão no outro, cria um movimento, é aquela coisa lá da lei de causa e efeito, né? Onde o que eu tô fazendo interfere na vida do outro, sim. Então não pensa que tudo que a gente faz, o que a empresa faz, que não vai interferir na vida da pessoa, de um funcionário. Vai sim. Diretamente. Não é só a questão de sobrevivência, salário, mas é a questão de pessoa. Trabalhamos com pessoas e pessoas têm qualidades, têm defeitos, têm problemas. Então isso é interessante de olhar. Ver que sim, as pessoas têm problemas. Que as pessoas também não têm problemas, que elas também tem pessoas que acordam sempre bem, que trabalham bem e que tá tudo certo, é o jeito delas, olham para a vida de outra forma, mas às vezes não dá o melhor, ou às vezes dá o melhor que tem para dar. Então isso é interessante de olhar, né? Quando eu falo de equilíbrio, eu lembrei agora, às vezes já peguei isso também, de, por exemplo, assim, eu vou fazendo mais ou menos, porque o meu colega do lado ali, ele faz por mim. E eu vou fazendo assim, meu salário eu ganho no fim do mês mesmo. Se eu tô fazendo melhor ou não tô fazendo, eu tô ganhando. Então, isso é interessante de observar. Por que essa pessoa age com essa postura? Só pensar no recurso lá no fim do mês? No início do mês? Né? Lá no quinto dia útil? Por que só pensar assim? Por que eu não posso aproveitar todo mês e dar o meu melhor, né? Ou pensar que a empresa ela é o lugar onde eu vou e o meu salário vem dali, a minha casa vem dali, o meu carro, a minha roupa, né? O meu sustento, então vem dessa empresa e eu tenho que dar o meu melhor. Isso é interessante, mas a gente consegue mudando a postura. Então, se você tem uma empresa, olha para o teu contrato social, olha quem faz parte dele, organiza isso, vê a possibilidade de deixar organizado. No casamento, não existe lá dizendo que é o Anderson, a esposa dele e mais alguém no casamento. Não, o casamento é o Anderson e a esposa dele no contrato, no cartório, lá na união, no registro, no registro do cartório, está dizendo que é o Anderson e a esposa dele. Lá na igreja está dizendo que é o Anderson e a esposa dele. Na união estável, que hoje se faz muito, é o Anderson e a esposa dele. Não existe uma terceira pessoa. Não existe uma quarta pessoa que não está fazendo nada. E é isso que a gente tem que olhar para a empresa. O que está escrito, né? O que está escrito nos contratos. Esses contratos que a gente tem que olhar.
Acho que por hoje já falei bastante, ninguém teve dúvida, bastante gente entrou, saiu e tá tudo certo. Sexta-feira a gente tá cansado, não quer mais ouvir falar de empresa, ouvir falar de trabalho. Mas o vídeo vai ficar aqui no canal, aqui na minha página, né? Então é interessante olhar, se você tiver tempo, né? E eu puder te ajudar, eu estou disponível, escuta esse vídeo, acessa, veja como que ele vai te acessar, né? Como ele te tocou, como você recebeu as informações que eu experimentei passar hoje, né? Da melhor forma, que eu acreditei ser uma forma fácil de compreensão, uma forma de clareza. Então, agradeço o tempo de vocês, me coloco à disposição, fico disponível se você tiver dúvidas, quiser saber de mais alguma coisa, manda mensagem, pode ser aqui no direct ou pode ser no meu WhatsApp, se você tem meu WhatsApp, na página tem o link, na bio tem o link que já manda direto pro meu WhatsApp, então se você tiver interesse, gostou da ideia, quer ver o que a gente pode criar para a tua empresa, para a tua organização, para que ela seja a melhor, para que ela dê os melhores resultados, eu estou à disposição. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um final de semana maravilhoso para você, que você possa descansar e estar com as pessoas que você ama. E se cuide, porque não é brincadeira, tá? A pandemia, ela existe, as pessoas que a gente gosta estão adoecendo, estão ficando definhando muitas vezes e vindo ao óbito. Então a gente perde pessoas que a gente ama, tá bom? O que eu falei lá no início, temos que se cuidar porque não é só nós. Nós deixamos pessoas, né? Então quem tem pai e mãe vivo, quem tem irmãos, né? Essas pessoas podem ficar. Quem tem filhos, esposa, elas vão ficar e alguém vai partir. Então pensa com carinho nisso. Grande abraço, uma boa noite e até o próximo vídeo.